Olá, alunos! Estamos aqui para a nossa terceira aula teórica, que hoje vai ser sobre variáveis quantitativas. Nós vamos aprender algumas medidas de tendência central e medidas de dispersão, né? O que são medidas de tendência central? Você tem um conjunto de dados e você queria uma única medida para representar o centro desse conjunto, o meio desse conjunto, né? Por isso que é chamado medidas de tendência central, né? Onde que é o ponto onde esses dados, onde se encontra o centro desses dados, ou o meio desses dados, né? E essa medida vai representar o seu conjunto inteiro, tá? Então, nós temos tantas medidas de tendência central, que é essa tentativa de representar o centro do seu conjunto de dados, como as medidas de dispersão. Porque você pode ter conjuntos com o mesmo centro, né, mas que estão muito mais espalhados do que outro conjunto de dados. Então, você tem um conjunto de dados que é representado como centro o número 5, e ele é pouco espalhado, os dados estão tudo próximo desse número 5. Ou você pode ter um outro conjunto onde a medida de tendência central pode ser representada pelo mesmo número 5 e os dados estão muito espalhados, estão tanto perto quanto longe dessa medida número 5 que representa o centro do conjunto. Então, quem vai representar o quanto os dados estão espalhados ou não em torno da medida de tendência central são as medidas de dispersão, tá ok? E hoje nós vamos estudar então essas medidas de tendência central e depois as medidas de dispersão, ok? Nós não vamos estudar todas, existem muitas outras medidas de tendência central e de dispersão. Nós vamos estudar apenas as mais relevantes aqui para o nosso curso, tá ok? Então vamos começar com as medidas de tendência central, ok? Vamos então lá para a nossa lousa. Então, vamos começar então pelas medidas de tendência central, tá? As medidas de tendência central pode ser várias. Nós vamos estudar três delas simplesmente, né? Nós vamos estudar a média aritmética, tá? Nós vamos estudar a mediana, nós vamos estudar a moda. Então, dado um conjunto de dados, a gente consegue representar esse conjunto de dados por uma dessas três medidas de tendência central. Nós podemos calcular a média aritmética, ou podemos calcular a mediana ou a moda desse conjunto de dados, ok? A média aritmética é simples, né? Média aritmética todo mundo sabe calcular desde criança, porque vocês calculavam a média final das disciplinas que vocês faziam, né? Que era geralmente a média aritmética dos trabalhos que vocês fazem ao longo do curso. Então nada mais vai ser, eu vou representar ela pela um x barra, tá? Então toda vez que eu usar x com uma barrinha em cima, ou y com uma barrinha em cima, qualquer letra com uma barrinha em cima, eu estou me referindo à média aritmética. E a média aritmética nada mais vai ser do que a soma, esse símbolo significa soma, sobre todos os dados do seu conjunto de xi, ou seja, vou somar todos os dados do seu conjunto. Você tem n dados no seu conjunto, tá? Então você vai somar todos os dados e dividir por n, tá? Então essa é a média aritmética de um conjunto de dados, né? Então se a gente tiver como exemplo o conjunto 2, 5, 4, 6, 9, então quanto que vai ser a média desse conjunto, né? Nós vamos estar tentando representar o centro desse conjunto. Vai ser 2 mais 5 mais 4 mais 6 mais 9, dividido, nós temos 5 dados por 5. Então vai dar 7 mais 4, 11, mais 6, 17, mais 9, 26. 26 dividido por 5 vai dar 5,2, ok? Então a média aritmética desse conjunto de dados, ou simplesmente a média, vai ser 5,2. Veja que 5,2 é um número que representa o meio desse conjunto, tá ok? Então nós vamos usar essa média para representar o centro desse conjunto de dados,
ou representar o conjunto de dados como um todo, tá ok? Bom, a gente pode calcular também a mediana de um conjunto de dados. O que é a mediana de um conjunto de dados? A mediana, que eu vou representar por um x com um tiozinho em cima, tá? Ela nada mais é do que um dado que divide. Você coloca os dados em ordem crescente, e aí é um dado que divide exatamente 50% dos dados antes e 50% dos dados depois da mediana, ok? Então, se você colocar os seus dados em ordem crescente, tá ok? A mediana vai estar aqui, de tal modo que aqui vai ter 50% dos dados e aqui vai ter 50% dos dados. Isso é que significa mediana, tá ok? Então, como que eu faço para calcular a mediana? Vamos calcular que é mais fácil. Se n for par, o que você faz? Você pega os dois dados centrais, depois de colocar os dados em ordem crescente, né? Então, primeiro você coloca em ordem crescente, coloca os dados em ordem crescente. E depois que você colocou os dados em ordem crescente, você pega os dois dados centrais. A mediana nada mais vai ser do que a média desses dois dados centrais. Então vamos pegar um exemplo. Vamos pegar esse seguinte conjunto de dados: 2, 5, 7, 4, 3, 8. Tá? Então veja, esse conjunto de dados tem um n par, tem 6 dados, então o n é par. Então como que eu vou calcular a mediana? Primeiro coloco em ordem crescente, tá? Então colocando eles em ordem crescente, vai ficar 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Aí eu pego os dois dados centrais. Quem são os dois dados centrais nesse caso? O 4 e o 5. São os dois dados que estão bem no meio do conjunto quando eu coloco os dados em ordem crescente. Então, o que vai ser a mediana? A mediana vai ser nada mais do que a média desses dois dados. 4 mais 5 dividido por 2, 4,5. Então, a mediana dos dados, desse conjunto de dados, é 4,5. Tá ok? E se o n for ímpar, o número de dados for ímpar? Se o número de dados for ímpar, então eu simplesmente coloco os dados em ordem crescente, né? Ordem crescente. E aí, se o n é ímpar, eu consigo pegar o dado central, né? E aí esse dado central, né, vai ser a mediana. Então, a mediana vai ser o dado central, tá bom? Então, pegando um exemplo desse caso onde o n é ímpar, se eu tiver esse conjunto de dados aqui, né, primeiro eu coloco eles em ordem crescente, ok? Então, colocando eles em ordem crescente, vai ficar 3, 4, 5, 8 e 9. Eu tenho sempre um dado central quando eu tenho n ímpar, vejo que nesse caso o dado do meio é o 5. Então, a minha mediana simplesmente, nesse caso, vai ser esse dado central, que é 5, tá bom? Então é assim que a gente calcula a mediana. E se vocês repararem, vocês vão ver que tem sempre 50% dos dados antes, 50% dos dados depois da mediana. Esse é o conceito de mediana. É um número tal que 50% dos dados, quando colocados em ordem crescente, estão antes da mediana e 50% dos dados estão depois da mediana. Tá ok? E por último, nós vamos ter a moda. Tá? A moda é o número da moda. O número da moda é aquele que ocorre mais vezes, né? A mesma coisa, a roupa da moda é aquela que ocorre mais vezes, né? A música da moda é aquela que é mais tocada nos meios de comunicação. Então, a moda de um conjunto de dados é um número que ocorre mais vezes, certo? Então, é um número que ocorre com maior frequência, certo? Ou seja, mais vezes.
Então, esse é a moda do meu conjunto de dados. Tá? Então, um exemplo, eu posso ter aqui um conjunto 4, 3, 5, 7, 3, 9, 4, 3, 2, 8. Então, quem que é o dado que ocorreu mais vezes, né? O dado que ocorreu mais vezes, se a gente reparar, vai ser o número 3. 1, 2, 3. O 3 ocorreu 3 vezes. O 4, né, que a gente poderia pensar, mas o 4 ocorreu 2 vezes só. O 5 uma vez, o 7 uma vez e todos os outros uma vez. Então a moda do meu conjunto de dados, nesse caso aqui, vai ser o número 3. É a moda do meu conjunto de dados. Tá ok? E se eu tiver o seguinte conjunto de dados aqui? Né? Então vamos pegar outro exemplo. 3, 4, 7, 9, 8, 7, 4, 1, 2. Quem que vai ser a moda desse meu conjunto de dados? Vejam que o número 4 ocorre 2 vezes, 4, 4. Mas se vocês olharem, o número 7 também ocorre 2 vezes, né? Então, quem que é a moda nesse caso? Então, nesse caso, eu falo que o meu conjunto de dados, ele é bimodal. Se ele é bimodal, ele tem duas modas. Então, vai ter a moda 1, que vai ser o 4, e a moda 2, que vai ser o 7. É um conjunto bimodal, ele tem duas modas, tá? Você pode ter também um conjunto trimodal, com 3 modas, né? Tetramodal, com 4 modas, mas eu paro no bimodal. Se o conjunto tem mais do que 2 modas, tem 3 modas, ou seja, números que ocorrem maior número de vezes e igual quantidade entre eles, se tiver mais do que 2 modas, eu prefiro dizer que o conjunto é amodal. Mas esse sou eu, Valdecir, que tem esse conceito de que se tiver mais de 2 modas, o conjunto não tem moda, tá? Mas vocês vão encontrar em outros livros outras definições de bimodal, trimodal. Tem autores que aceitam tantas modas quanto quiser. Eu acho que se todos os números são modas, então não tem nenhum que é moda. Né? Se todas as cores estão à moda, não tem nenhuma moda da cor, nenhuma cor da moda. Né? Se todas as músicas estão à moda, não existe nenhuma música da moda. Né? Então, eu prefiro parar em conjuntos com no máximo dois, com 2 modas. Tá? Mais do que 2 modas, eu prefiro dizer que o conjunto é amodal, mas isso é uma definição minha do professor Valdecir. Vocês vão encontrar definições diferentes em outros livros. Tá bom? Então, essas três medidas de tendência central, média, mediana e moda, vão ser as que nós vamos estudar aqui nesse curso. Tá? Existem outras, mas nós não vamos falar aqui nesse curso. Vamos agora estudar as medidas de dispersão. As medidas de dispersão também existem várias, nós vamos estudar apenas 2 hoje, e na próxima aula nós vamos estudar os quartis, tá? Então, os quartis são considerados como medidas de dispersão também, mas nessa aula nós vamos estudar apenas o desvio médio e nós vamos estudar a variância e, consequentemente, o desvio padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância, tá bom? Então nós vamos estudar apenas essas duas medidas de dispersão, tá? O desvio médio é simples, né? Nós vamos estudar o desvio médio, chama DM mesmo, tá? Ele vai ser, nós vamos pegar cada dado do meu conjunto, de 1 até n, nós vamos pegar o dado e subtrair da média. Então, nós vamos pegar cada dado, subtrair da média e dividir pelo número de dados que a gente tem. Mas se a gente fizer isso simplesmente, cada dado subtrair da média e ir somando, nós vamos ver que essa soma dá zero, né? Porque a média é justamente isso, ela é um dado central de tal modo que se eu pegar todas as diferenças dos dados que estão à esquerda, essas diferenças vão dar negativo.
se eu pegar depois as diferenças de xi menos x barra à direita, os dados que estão acima da média. Então, se eu somar, vão dar positivo. Se eu somar essas diferenças negativas com as diferenças positivas, dá exatamente zero. Então, eu não posso usar essa definição simplesmente somando. Eu tenho que, antes de tudo, somar todas essas distâncias, porque isso aqui nada mais é xi. Xi menos x barra nada mais é do que a distância do dado xi à média. Então, isso daqui é a distância. Então, se eu quero somar as distâncias de cada dado xi à média, ao invés de eu somar negativos com positivos, eu vou fazer um artifício. Eu vou tirar esse parênteses aqui, tá? E vou colocar em módulo. Porque a hora que eu pegar em módulo, eu pego essa distância aqui sempre positiva. Se o dado xi está à esquerda, essa diferença dá negativo, mas quando eu pego o módulo, dá positivo. Se o dado está à direita da média, então essa diferença já dá positivo e módulo continua positivo. Então eu vou somar as distâncias de cada dado até x barra. Vejam que se os dados estão muito longe de x barra, essa distância aqui vai ser grande. E eu vou somar distâncias grandes, o desvio médio vai ser grande. Se o dado está próximo do x barra, então essa distância aqui vai ser pequenininha. Somando coisas pequenininhas vai dar coisas pequenininhas e o desvio médio então vai ser pequeno. Então o desvio médio vai ser grande quando os dados estão longe da média. E o desvio médio vai ser pequeno quando os dados estão próximos da média. E esse é o conceito, então, de medida de dispersão. Ele vai medir justamente o quanto os dados estão longe da média ou da medida de tendência central, ok? Então, se esse desvio médio aqui, que é uma medida de dispersão, for um valor grande, quando comparado com outro conjunto que tem um desvio médio pequeno, então o conjunto que tiver um desvio médio grande, sinal que os dados estão mais espalhados, mais longe da média, do que o conjunto de dados que tiver um desvio médio pequeno, significando que os dados estão mais próximos da média, ok? Uma outra medida de tendência central é a variância.